Olá, amigo internauta, leitor do jornal Diário de Suzano. Seja muito bem-vindo à série Entrevistas DS 60 anos. Hoje é a segunda entrevista que o jornal está realizando aqui com os profissionais que passaram pelo jornal Diário de Suzano. O jornal que completa, agora no dia 13 de setembro deste ano, 60 anos de fundação. Até lá a gente espera reunir aí os profissionais que passaram aqui pelo jornal. Não sei quando que a série vai terminar, porque são muitos profissionais que vamos tentar falar aqui e conversar. Ontem a gente falou com o ex-editor-chefe do Diário de Suzano, Maércio Santamarina, que falamos com ele pelo Instagram, e hoje temos a honra de receber aqui o jornalista Wagner Vilaron, que também foi editor aqui do Diário de Suzano, jornalista, passou 12 anos pelo Grupo Globo, no Esporte TV, foi repórter, colunista do jornal Estado de São Paulo, e antes também passou pelos jornais Lance e o Diário de São Paulo. Temos a honra de receber o Wagner Vilaron. Muito obrigado, Wagner, pela sua presença aqui, ter aceitado o nosso convite para compartilhar um pouco da sua experiência aqui nessa série de lives do DS 60 anos. Eu queria, assim, a gente sempre pede para o nosso convidado dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Imagina, Edgar, aqui não é convite, aqui é convocação. Um abraço a você, aos leitores, aos ouvintes, aos internautas que estão acompanhando esse programa com a gente aqui. Um forte abraço, é uma honra, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Ô, Wagner, eu queria pedir, a gente sempre vai começar pedindo para o nosso entrevistado, ele falar quando que ele passou pelo Diário de Suzano, como que foi a entrada, o ingresso dele aqui no jornal, e quais são as editorias que você passou aqui pelo jornal. Nossa, rapaz, eu vou ter que escavar fundo agora. Olha, eu trabalhei um tempo, o primeiro jornal que eu trabalhei foi o Diário de Mogi, aqui na região. Eu estudava na UMC e trabalhava no Diário de Mogi, então nesse período, acho que 3 anos no Diário de Mogi, as pautas, os eventos, enfim, a gente acabou conhecendo o pessoal do Diário de Suzano, o pessoal do Diário de Suzano conhecia a gente, e acho que foi em 1995, quando eu saí do Diário de Mogi, terminei a faculdade e tal, e eu recebi um convite para trabalhar aqui. Então trabalhei no Diário de Suzano de 95 a 98. Eu acho que eu vou te corrigir. Vai. 94, quando eu entrei aqui, no final você já estava. Já? Acho que você foi em 94. Então 94, eu não sou muito bom de datas, né, como você pode perceber. Mas enfim, nesses 4 anos que eu passei aqui, eu trabalhei basicamente, eu não sei se ainda a gente tem a editoria nacional, ainda chama nacional? Tem nacional. Então, eu fui editor de nacional. Então a gente tinha o noticiário político, o noticiário econômico e o noticiário internacional. A gente tinha um caderno só para isso e eu editava esse caderno. Engraçado que hoje tem a agência Estado, né, que fornece aí as informações da editoria nacional. Como que era na época, o Wagner? Porque era um fechamento mais difícil, né? Mas o jornal sempre dava aquelas notícias quentes. Tinha que esperar, demorava um pouco para o fechamento, né? Cara, a gente trabalhava com a agência Estado, mas num terminal, assim, muito precário. Assim, pra época, né? Evidentemente, a época era legal pra caramba, você ter acesso a todas aquelas notícias ali, praticamente ao vivo. Mas era legal, era bem bacana o ritmo, só que a gente tinha uma regra, assim, pra fechar o nacional. Você fechava a página 4, você fechava a página 2 com economia, você fechava a página 3 com política, mas a capa, você tinha que esperar o Jornal Nacional, para ver se não via nenhuma bomba, nenhuma informação exclusiva e tal. Então a capa do caderno e a chamada da primeira página, a gente sempre esperava o Jornal Nacional para fechar, como a gente fala no linguajar jornalístico, fechar quente, né? Para não ter que abrir de novo, fechar, corrigir. Então, mas era uma dinâmica muito legal, porque a equipe é muito bacana, todo mundo amigo, o ambiente muito legal. Então, assim, só ótimas recordações. Você pegou eleições, você pegou vários fatos, tinha notícias internacionais também na época, que vocês pegavam também na editoria, que acaba fundindo no nacional também, né? A gente trabalhava basicamente com informação de agência, né? Porque o noticiário local você tinha o primeiro caderno que tratava exatamente disso, que era o forte do jornal, ainda é o forte do jornal. E aí você tinha esse caderno à parte, que é o caderno nacional, que trabalhava com notícia política nacional, economia, internacional. Então, material todo produzido por agência. A gente tinha só o trabalho aqui de pegar e editar. Então, era bem bacana. Mas, claro, eventualmente no fim de semana de plantão, você tinha o esporte para ajudar, você tinha local para ajudar. E aí, a gente já dava tiro para todo lado.
Ô, Wagner, você vai ver que eu tô olhando para você, olhando aqui para o Facebook, que as pessoas estão mandando mensagem, né? O Gil Fuentes, Vilarão, que bom te ver no DS, forte abraço. A Bruna Laura Nascimento está assistindo também, o Celso, o Daniel Marques falando o seguinte, ó, boa tarde, Edgar, quem gosta de futebol brasileiro certamente conhece o Vila. Muitas jornadas esportivas com ele, comentando pelos canais Sport TV, boa entrevista. Né? Eita, rapaz. E aí vai, tem bastante gente te mandando, te parabenizando aqui. Bom, depois que você saiu do jornal, a gente vai também falar da sua jornada aí pelo mundo esportivo, mas depois que você saiu do jornal, me parece, corrija se eu estiver errado, você foi, se voluntariou para ser voluntário de uma Olimpíada, ou não? Bom, antes de mais nada, mandar um beijo pro Gil Fuentes. Gil Fuentes. Né? É sensacional, patrimônio da cidade do jornal. Ele vai ser entrevistado também aqui, né? semana que vem. Eu entrei, na realidade, eu saí do jornal e fui realizar um grande sonho, que era o quê? Um sonho e uma necessidade. Eu queria morar fora do país. Né? Então eu peguei a rescisão do diário, tal, aquela história toda, e me mudei para os Estados Unidos. Porque eu precisava estudar inglês, aquela coisa de adquirir fluência, não sei o quê, e ter essa experiência. E eu passei 2 anos nos Estados Unidos, morando lá. Pagando todos os pecados, mas aprendendo bastante. E quando voltei, em dezembro de 99, eu fui no começo de 98, voltei em dezembro de 99, quase 2 anos. Eu precisava me virar aqui. E o que aconteceu? Em janeiro de 2000, teve um Mundial de Clubes. Né? Aquele que teve a final Corinthians e Vasco, o Corinthians foi campeão e tal. E o Mundial de Clubes foi dividido em 2 sedes. Uma em São Paulo e uma no Rio. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eles estão precisando de gente que fala inglês, tal, não sei o quê, várias delegações. Eu vou entrar em contato e ver o que dá. De repente eu consigo trabalhar com os caras lá. E foi o que eu fiz. Entrei como voluntário, já tinha formação jornalística, né? Formado, já tinha trabalhado, como eu disse, no Diário de Mogi, aqui no Diário de Suzano. Os caras falaram assim, pô, um jornalista, fala inglês, tal, vai ser útil pra gente. Aí me colocaram na parte de comunicação mesmo, de assessoria de imprensa. Voluntário, né? Trabalhando Voluntário. E aí, cara, trabalhei com os caras lá, no fim recebi até uma remuneração por isso, tal. Foi uma experiência bem legal e que me deu o primeiro contato com a grande mídia, né, os principais veículos de comunicação. E aí de lá você foi pro Estadão, né? Você ficou 10 anos no estado de São Paulo. Então, cara, só que a ida pro Estadão também é bem louca, assim. Não foi uma coisa muito natural. Porque, contando a história, assim, parece o seguinte, o Vilarão conheceu os caras lá no Mundial, tal, virou amigo, foi trabalhar com os caras, né? Imagina. O Estadão tinha uma editora de esportes, eu queria trabalhar com esportes de qualquer jeito. O nome dela é Isabel Tanese, que foi repórter da TV Manchete, não sei o que, tal. Tem uma história bem legal no jornalismo esportivo também, meio que de pioneira. Assim. E eu não lembro como, acho que essa informação que eu consegui no Mundial de Clubes. Eu consegui o e-mail da Isabel. Edgar, o que eu amolei aquela mulher, mas o que eu enchi o saco, eu mandava e-mail todo dia para ela, assim, sério, durante uns 2 meses. E assim, eu tenho a Isabel como minha madrinha, porque eu falo isso para ela. Eu falo assim, Isabel, você deu uma atenção para mim que depois eu analisei, que se eu tivesse no seu lugar, eu não teria dado. Imagina assim, a editora de esportes do Estadão, a quantidade de e-mails que essa mulher recebia, de pedidos disso, pedidos daquilo, sugestão de pauta. Cara, e eu fiquei amolando. Teve um dia que acho que para se livrar de mim, ela falou assim, é o seguinte, tem um cara aqui da editoria que vai tirar férias, eu tenho para você cobrir 1 mês de férias. Quer? Eu falei, lógico. Eu tenho 1 mês para viver uma experiência e ver o que dá, né? E foi o que eu fiz, cara. Abracei a história. Nesse 1 mês eu emplaquei 2 matérias de capa do jornal, não de capa do Caderno de Esportes, de primeira página. Do Estadão mesmo. E aí, no final desse 1 mês, o cara voltou e eles me contrataram. E aí foi só história. Você ficou, acho que 10 anos, né, no Estadão. 2 passagens. 2 passagens. Somando 10 anos. E você não era um jornalista de TV, né? E se deu muito bem na TV, no Sport TV, no Grupo Globo. Obrigado. Como é que você... Há controvérsias. Como é que foi sua passagem para o Sport TV? Na época do Sport TV, eu estava no Diário de São Paulo.
e o Diário de São Paulo, ele passou a integrar o Grupo Globo de jornais. Então, o que acontecia? Você tinha ali, como que chamava a empresa? A Globosat era da TV, e tinha uma empresa que cuidava só dos jornais impressos. Daqui a pouco eu lembro o nome. Mas, enfim, como era tudo do mesmo grupo, tudo Globo, quando o Sport TV precisava de jornalistas... Bom Dia, não, acho que é Bom... Não, o Bom Dia foi aquele do J. Ávila, que ele montou no interior e tal. Sim, sim. Mas, enfim, daqui a pouquinho eu lembro. É um pedaço das organizações Globo que tratava só dos impressos. Então, o que ele fazia? Como era tudo do mesmo grupo, alguns programas do Sport TV, tipo Redação, que passa de manhã, ou Seleção, na época era Arena Sport TV, que passava à tarde, eles precisavam chamar gente de fora. Então, eles acabaram dando prioridade para quem era jornalistas do grupo. Uhum. Então, eu, como jornalista do Diário de São Paulo, acabei sendo chamado para alguns programas. E eu estava naquela fase, cara, que eu estava meio inquieto no jornal impresso, tal, muita dúvida, aquela história toda que há décadas a gente ouve falar. E eu falava, cara, eu preciso dar um passo, preciso migrar, preciso dar um... E acabei fazendo exatamente isso. Aproveitei as escalas que vinham do Rio para fazer participações em programas. E aí fui lá conhecendo as pessoas, falando com as pessoas, tal, fazendo um RH ali, um networking, até que um dia o diretor, Emanuel Castro, na época, tem um carinho enorme também por ele, exatamente por isso que você falou, sem experiência nenhuma de TV, e é um mundo completamente à parte, né? Uma coisa é você ter facilidade para escrever, mas daí você ter facilidade para falar ou para se expressar na TV e tal, é outro mundo, né? E o cara apostou mesmo nessa situação. E teve paciência, porque pô, leva um tempo para você aprender, para você se desenvolver, né? E aí me chamou, falou assim, cara, vem trabalhar com a gente aqui e tal. Durante 2 a 3 anos, eu administrei os dois. Administrei a TV e o Estadão, na época, que eu era colunista lá. Mas chega uma hora que não dá mais, né? Chega uma hora que você tem que escolher um lado. E eu acabei ficando na TV e passei lá quase 13 anos. E você teve uma experiência incrível no Grupo Globo, né? Você passou pelo Seleção Sport TV, a Troca de Paz, está na área. Até o Bem Amigo você participou também, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa sua experiência com esses programas que você participou também. Cara, foi maravilhosa, porque acho que durante 8 anos do Sport TV, eu era o comentarista mais escalado, né? Exatamente por isso que você falou. Participava de todos os programas. Além do que, a gente tinha tem até hoje, 2 escalas. Você tem a escala dos programas e você tem a escala das transmissões, que são os jogos. Então, para você conciliar essas 2 escalas, é muito complicado, porque elas demandam, não é só o tempo de estudo, de preparo e da transmissão em si, é muito deslocamento, é muita viagem, né? Nacionais e internacionais. Então, você passa... Pô, tinha semana que a gente brincava, que a gente pegava 6 voos, né? Então era assim, era um Deus nos acuda. E aí chega um momento que a família reclama um pouco. Principalmente nos finais de semana, né? Que é onde acontecem os jogos. Aí pois é, mas aí quem trabalha com jornalismo esportivo, especialmente futebol, o cara tem que ter claro na cabeça dele que assim, é muito legal, é uma curtição, você vai viajar muito, você vai conhecer o mundo inteiro, quer dizer, viajava e conhecia, né? Hoje em dia nem tanto, não é mais assim. Mas você vai sacrificar bastante esse lado. Isso é fato, né? O teu domingo é a terça. Ou a segunda. Então, isso tem que ter muito claro, né? Não tem como ser diferente disso. Mas foi espetacular, assim. Só grandes recordações, ótimas recordações. É aquele momento que você olha para trás na tua vida e você se sente realmente um privilegiado. Porque quando você pensa assim, na carreira que um cara que trabalha com jornalismo esportivo gostaria de ter, logo lá na faculdade, no início da carreira dele, o que ele almeja? Né? Passar por um grande jornal, ter uma coluna, passar por um canal de TV. Eu, felizmente, graças a Deus e a tanta gente que me ajudou, eu consegui isso. Então, é um orgulho e um privilégio muito grande. Como que era a parceria que você tinha? O narrador J. Júnior foi talvez seu maior parceiro assim de transmissão e comentários, né? Porque claro, você trabalhou também com o Milton Leite. Como que era essa parceria com o Jota?
Olha, só para você ter uma ideia, eu frequento a casa do Jota e ele frequenta a minha até hoje. Então, por aí você já começa a ter uma noção de que é simplesmente espetacular, né? Porque o Jota Júnior é assim. Eu não sei, você está com quantos anos, Edgar? Desculpa perguntar. Eu vou fazer agora, tô com 48, né? Então, a gente é da mesma faixa etária, eu tô com 49, a gente é da mesma geração. A gente teve, para quem gosta de esportes da nossa idade, a nossa formação começou com o show do esporte, na Bandeirantes, lembra? Né? Que tinha o Luciano do Vale, Juarez Soares, o Elias Júnior, a Simone Mello, a Elis Marina, que passava, que a gente aprendeu a gostar de vôlei, de tênis de mesa, até de sinuca, né? Rui Falcão, né? Rui Falcão. Rui Chapéu. Rui Chapéu, Rui Falcão é o deputado lá. Então, quem é da nossa geração, cara, o show do esporte foi muito marcante. E eu era daqueles caras alucinados que ficava o dia inteiro assistindo. O que aqueles caras passassem, eu assistia, né? E um dos integrantes daquela histórica e sensacional equipe da Bandeirantes era o Jota. É o Jota. Então imagina o meu grau de satisfação quando, de repente, você está dividindo uma cabine de transmissão com esse cara, que é um marco na tua vida. Né? E esse cara vira teu amigo. Então, assim, velho, é isso que eu te falo. Extrapolou o profissionalismo e gerou uma amizade incrível. Erguer a mão pro céu e só agradecer, cara. Não, e a gente tá falando do Jota porque teve, assim, as pessoas na internet brincam por causa dos bordões, tal, dos memes, mas os outros também. O Dinei Ribeiro, um baita cara, o Linhares, o Milton, o Kleber Machado, Galvão. Galvão é o coração do Galvão de generosidade, assim, espetacular, entendeu? Porque para você entrar no Bem Amigos, você tem que ter ali, ó, o Galvão tem que dar o aval para você, pro seu nome ali e tal. Então, porra, um cara desse que nunca me viu mais gordo por aí, de repente, não, esse cara é legal, pode trazer pro programa. Então, assim, cara, é a Disneylândia de quem gosta de jornalismo esportivo. Qual que é o critério que você usava nos seus comentários, né? A gente vê que você é um cara bem sério nos seus comentários, assim. Teve alguma inimizade com algum jogador, porque você fez alguma crítica ou não? Como que era essa linha tênue aí entre a pessoa te criticar ou você criticar o jogador? Como que era isso? Qual critério você usava, no caso, dos seus comentários? Eu sempre adotei, sempre não, a partir do momento que eu recebi a orientação. Uma vez fazendo o Arena Sport TV, alguém da bancada fez um comentário mais ácido, assim, né? E aí no intervalo, o Kleber Machado deu um toque para a pessoa. E eu assimilei muito esse toque. Ele falou assim, olha, quando você for falar de alguém, imagina a seguinte situação, que a mãe dele está do teu lado. Então, se você faz esse exercício, você consegue achar um tom bacana. Você pode criticar, você pode fazer observações negativas, você pode apontar problemas, mas se você imagina a presença da mãe do cara ali do lado, você faz isso com respeito. Então você pode fazer o que você quiser, só não pode faltar o respeito. Então, cara, essa lição, eu agradeço o Kleber Machado pro resto da vida, eu levei e levo comigo até hoje. Entendeu? Então, criticar não é faltar com respeito, não é debochar. Muitas pessoas talvez vão te achar muito sério por causa disso, mas aí é uma questão de tom seu, de estilo e de linha, né? Muita gente acha que falar de forma mais descontraída, mais enfática, usando muitos adjetivos, chama mais audiência, dá mais clique, enfim, talvez até dê. Mas aí cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua opção. E a minha sempre foi essa. E qual que é o comentarista que você hoje, se você puder falar que você se espelha, você admira, você acha que é um comentarista 100%, assim, ou quase perfeito? Cara, eu gostava muito do João Saldanha na época, né? Hoje em dia, acho que o Noriega é um cara que eu admiro bastante. O Mauro César, acho que ele tem um lado mais explosivo, assim. Às vezes ele é bem ácido, assim. Mais polêmico. Mais polêmico, também, né? Mas eu acho que é um cara correto também.
pode pecar aqui ou ali, mas eu gosto da essência dele. Enfim, o Caio eu acho um cara bacana, que tenta se moldar, melhorar o tempo todo, entendeu? Ele sofreu muito um tempo pela proximidade que ele tinha com os jogadores. E é difícil você criticar, você analisar amigo teu, né? Então, quando você me perguntou, pô, você teve alguma inimizade com o jogador? Eu falei, eu nunca tive inimizade, porque eu nunca tive amizade. Esse distanciamento eu sempre fiz questão de manter. Exatamente para não correr o risco de passar por um constrangimento desse tipo. De repente, o cara que frequenta a minha casa, eu vou ter que falar mal dele. É chato. É difícil, né? Só que você tem que falar. Porque o seu compromisso não é com o teu amigo, o seu compromisso é com quem está te ouvindo, quem está te assistindo, quem está te lendo. Né? Então, para evitar isso, cara, é sério, eu nunca fui amigo. Você separava bem as coisas. Nunca fui amigo de jogador nenhum. Casa Grande, você também... Casão, também legal. Trabalhou com ele, né? Muito. Um baita de um cara. Enfim, posso te listar aqui 20, 30 nomes de gente que eu admiro bastante. E mais uma vez, tive o privilégio de trabalhar com a maioria deles. Certo. Então, mais um ponto que a gente só agradece. Você ficou 12 anos no Sport TV, como que foi para você a saída, assim, né? Você não esperava, evidentemente, você sair, né? Não, eu esperava. Você esperava já? Sim. A saída do Sport TV foi interessante pelo seguinte, eu saí de lá em março de 2020, o ano passado. E eu comuniquei a minha saída. Né? Foi uma coisa negociada e tal. Porque eu recebi uma proposta para montar uma agência de marketing esportivo em dezembro de 19, 4 meses antes. E aí eu amadureci a ideia, fiz uma viagem e tal. Quando eu voltei, eu analisei a situação. Porque assim, é muito legal trabalhar com transmissão esportiva, mas é aquele negócio que você olha para frente e fala assim, cara, o que eu vou estar fazendo daqui 5 anos? E quando você constata que você vai estar fazendo basicamente a mesma coisa, não só dali 5, como dali 10, para alguns, e eu respeito muito isso, pode gerar uma tranquilidade. Mas para mim gerou uma inquietação. Né? Porque as pessoas, elas lembram de você quando elas estão assistindo um jogo legal. Um clássico, jogo do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos. Só que elas não sabem que para você fazer um jogo do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras ou do Santos, você faz 3 menores. Só que elas não vêm porque ninguém assiste aqueles jogos menores, a não ser o torcedor fanático daqueles times. Então você vai fazer um Mirassol e Novo Horizontino, você vai fazer um Botafogo e Ferroviária, e aí você vai fazer um Corinthians e alguém. E aí você vai fazer um São Paulo e alguém. E isso assim, quando você começa a olhar lá pra frente, você se vê nessa mesma toada, embora você goste muito dela, como eu te falei, gerou uma inquietação. E aí eu tinha um convite de um colega meu que foi diretor de marketing do Corinthians durante 3 anos, o Gustavo Herbeta, para montar essa agência. E ele com muita experiência de marketing, de agência, e eu com experiência de comunicação. A gente chegou à conclusão que era um casamento bacana. E aí eu fui amadurecendo isso, até que em março do ano passado eu resolvi topar o desafio. Não foi o momento mais adequado, claro, a pandemia começando. Aí você fez um acordo lá com a Sport TV, né? E como um acordo vocês decidiram romper o... Exatamente. Esse... Mas eles foram super legais comigo e tal, foi sensacional. Tanto que o meu primeiro projeto como agência, que foi um trabalho para a Federação Paulista de Futebol, o principal parceiro foi o Sport TV e a Globo. Então, de cara ali a gente já voltou a trabalhar junto, entendeu? Então foi bem legal e tem sido legal até agora. Ô Wagner, a gente sempre, claro, você falou dos seus comentários que você fez nos jogos, né, alguns jogos, dos seus critérios que você usa, mas a gente, quando está no ao vivo, às vezes comete algumas gafes, tal, né, até o Galvão Bueno brinca com isso também, que na Fórmula 1 cometeu algumas gafes. Você lembra de alguma que você, acabei de falar um negócio aqui que não era para ter falado. Se você lembrar, lógico, né? Cara, lembro, cara. Só que assim, não sei se eu posso falar aqui. Mas enfim. Teve algumas. Não, algumas, né? Uma só. Essas são várias, né? Mas, por exemplo, uma vez eu estava fazendo a transmissão de um jogo Corinthians e Botafogo. Cara, eu acho que essa foi a pior, foi péssimo, assim. E no meio do comentário,
e eu coloquei um S a mais ali no Botafogo. Então você já imagina a palavra que formou, né? Então, rapaz, cara, essa foi a pior, assim, uma coisa lamentável, mas eu não sei, a língua prendeu, a boca tava seca, não sei o que, entrou um S a mais ali, saiu, e aí é uma dor de cabeça, e com toda razão, né? O erro foi totalmente meu, a gafe foi totalmente minha, a torcida do Botafogo ficou brava com toda razão. Aí eu pedi desculpas, tá? Vou pedir desculpas pro resto da vida, porque foi péssimo. Mas gafe é péssimo, né? Não tem o que fazer, né? Ó, o Daniel Marcos está fazendo uma pergunta para você aqui, ó. Ô, Vila, quais as dificuldades para se relacionar com um clube quando ocorre um desconforto com o presidente, como ocorreu com o Mário Globi? Com clube nenhum. Você sabe que esse entreveiro com o Mário Globi, a internet é legal que é assim, ela registra lá e aquilo fica pro resto da vida. O Daniel Marques é repórter aqui do Diário Suzano, repórter esportivo, tá em home, né? E ele te acompanha já há muito tempo. Legal, um abraço pro Daniel. Que, assim, o que muita gente não sabe é que aquela discussão ao vivo com o Mário Globi ali, ela terminou numa mesa de café, depois do programa, batendo papo. Então você vê que, assim, é muito do momento, é muito da adrenalina. E eu tenho um temperamento mais forte, o Mário também, italianão, tem aquele temperamento mais forte. Ninguém leva muito desaforo para casa. E aí, de repente, entra num assunto mais polêmico, mais delicado ali. Um sobe um pontinho, o outro sobe 2, o outro sobe 3 e aí vai. Mas terminou dali 10 minutos numa mesa de café ali embaixo, na própria sede da Globo, ali na Berrini, tomando um café, fica tudo tranquilo. Sem consequência nenhuma para a relação com o Mário, muito menos com o clube. Tranquilo. E você é a favor do comentarista falar o time que torce, assim, ou não? O que você acha, a sua opinião sobre isso? Assim, Edgar, eu acho que tem duas situações. Se você for analisar os comentaristas que falam, geralmente são aqueles que não frequentam estádios. Então o cara fica no estúdio o tempo todo, fica na redação o tempo todo, que não tem problema nenhum, né? Dá para você trabalhar tranquilamente. O problema de falar, de revelar o clube, é a tua segurança quando você precisa ir para um estádio. E não é mole, não é brincadeira isso. Então, quando você chega no estádio do Corinthians e os caras sabem que você é palmeirense, cara, a chance de alguém mexer com você, especialmente quando já tem com 1, 2, 3 cervejas na cabeça, é grande, e vice-versa. E vão levar para o lado pessoal, né? Os comentários que a pessoa fizer, né? Também, né? Acho que por então, ser... assim, a análise do meu comentário, eu acho que assim, vai ter gente que vai... Eu costumo brincar o seguinte, tem um clássico, aí lance na área ali, falta, polêmica. Qualquer coisa que você fale, foi pênalti ou não foi pênalti, você vai ter metade concordando com você e metade querendo correr atrás de você, né? E aí é a mesma coisa, cara. Você não pode se preocupar muito na hora de fazer o comentário se a pessoa está concordando com você ou não. Você tem que ser coerente na tua linha de raciocínio, se expressar de forma clara. E ok, se você tiver bons argumentos, defendê-los. E a hora que alguém te mostrar que você está errado, cara, não tem problema nenhum. Reconheça que está errado e mude, né? Agora, se você ficar muito preocupado se fulano A, B vai gostar, não vai gostar do que eu estou falando, você não fala nada. E aí é o pior cenário que tem. Então, a questão do clube basicamente essa. É você evitar constrangimentos quando o seu trabalho te exige frequentar estádios. E o meu trabalho me exigia frequentar praticamente todos os estádios do Brasil. Então, para evitar isso, era uma decisão minha, mas sempre foi uma recomendação da Globo também. Para que as pessoas que tivessem de sair da redação e fazer o seu trabalho em estádios, evitassem expor o seu time para evitar um constrangimento desnecessário ali. É só isso. Bom, com a pandemia, no ano passado os campeonatos foram suspensos, esse ano voltou, né? Tem a polêmica da Copa América. Eu queria saber a sua opinião sobre a volta do futebol nesse período de pandemia, e também se você acha que a CBF, o país, né, o Brasil, fez correto em receber a Copa América. Não, achei que errou. Acho que não é que não tinha que ter a Copa América no Brasil, acho que não tinha que ter a Copa América, né? Começa por aí. Acho que é de uma insensibilidade, é de uma infelicidade o momento em que esse torneio é realizado. Com relação ao futebol, eu sou muito mais conservador. Eu acho que, na dúvida, é preferível não correr o risco.
E o futebol já mostrou que não é um ambiente seguro. Então, todos os times já tiveram problemas com o Covid, todos os times já tiveram grandes desfalques, não só em qualidade como em quantidade por causa da pandemia. Antes mesmo da Copa América começar, você já tinha mais de 40 casos envolvendo o Covid, só de pessoas ligadas à organização do evento. Então, assim, eu entendo que o futebol se mostrou um ambiente pouco seguro e que não deveria rolar, muito menos a Copa América. Certo. Nenhum campeonato, né? Você é a favor de esperar um pouco? Não, em países onde já está controlado, eu estou falando em relação ao Brasil, né? Brasil. A América do Sul, aqui a gente não chegou nesse nível ainda. A Europa já tem se mostrado um pouco mais avançada em relação a isso, os Estados Unidos, a vacina já está bem adiantada. Então tudo bem. Agora, na nossa realidade aqui, eu não gosto da ideia desses eventos rolarem. Certo. Eu queria saber sua opinião em relação ao nível do futebol brasileiro comparado com o nível europeu. Você acha que tem uma distância muito grande, muito discrepante do campeonato brasileiro, por exemplo, o inglês? Você acha que tem gente que fala que quando assiste o futebol europeu para o campeonato brasileiro é outro esporte. Eu sou desse grupo. Eu acho cruel, injusto a gente tentar fazer esse tipo de comparação. Eu acho que a capacidade financeira, estrutural que esses mercados que você citou, especialmente o inglês, a nata joga ali, entendeu? Então, assim, não é só que o cara é bom porque dá um drible a mais, é a elite técnica, é a elite física, é a elite intelectual, né? Que muita gente não presta atenção nisso, mas, pô, para você entender o jogo, para você entender a sua função ali dentro, quanto mais desenvolvimento intelectual você tiver, melhor. Então até a nata intelectual está lá. Então esses caras têm o bom do melhor, está tudo ali. Então comparar o resultado final do produto deles com o que a gente tem aqui, tudo bem, muita gente pode fazer chacota, pode tirar sarro, tá? Eu acho simplesmente injusto. Eu acho que você tem que separar em caixinhas diferentes e dentro da realidade que a gente tem, eu acho que a gente até consegue fazer algo interessante. Se você pega os principais clubes do Brasil hoje, eles já entenderam a necessidade de você ter uma estrutura legal, de você investir, de você ter um CT, enfim, essa mentalidade já disseminou. Você pega o Mirassol, por exemplo, que ninguém percebe, o Mirassol lá no interior tem uma baita estrutura. Então não chega numa semifinal de Campeonato Paulista por acaso. Né? O Red Bull, o Bragantino, uma estrutura muito legal. Então você percebe que lógico, esse tipo de mentalidade evoluir, ele não acontece na velocidade que a gente queria. Mas você percebe que está acontecendo alguma coisa, mudanças estão acontecendo, só que devagar. Mas, enfim, eu acho que a gente caminha para um ponto legal. Tem algum time que se aproxima do padrão europeu aqui no Brasil? O pessoal fala muito Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo agora um pouco. Que fica perto ali de uma estrutura de um futebol europeu e até de um esquema tático e futebol mesmo europeu, você acha que tem aqui no Brasil? Ou, assim, eu vejo o Flamengo, embora, não estou falando de pontuação, tá? Estou falando de organização, de montagem, especialmente quando o Jorge Jesus estava aí, ele estava bem à frente. Na realidade, era o único que fazia alguma frente ali que você poderia imaginar que desse algum trabalho e tivesse um nível de competitividade razoável com os europeus. O Corinthians, por exemplo, de 15 e 17, taticamente, é um time muito bem ajustado. É um time que disputaria campeonatos europeus tranquilamente. Não estou falando de disputar título, mas faria ali um papel decente, entendeu? Digno. Mas, fora isso, é o que eu te falei. São caixas muito diferentes. Né? Então, a gente vê evolução, mas sempre... Eu não gosto de usar os europeus como referência. Eu gosto de usar a gente mesmo como referência. A gente está melhor do que a gente estava 5 anos atrás? A gente está melhor do que a gente estava 10 anos atrás? E aí a gente consegue, pelo menos, no meu modo de entender, fazer uma análise mais justa e mais real. O Daniel está me ajudando novamente aqui. Faz mais uma pergunta para você. Manda, Daniel. Querendo saber que durante muitos anos a Globo deteve os direitos de transmissão de praticamente todos os campeonatos nacionais
sul-americanos. Hoje, outros grupos de serviços de streaming estão chegando e adquirindo os direitos. Como que você vê essa mudança nas transmissões de futebol aqui no Brasil? Daniel, eu acho sensacional, Daniel. Acho sensacional. Acho que quanto mais emissoras, quanto mais plataformas se interessarem por esse conteúdo, é melhor para todo mundo. É melhor para a emissora, que atinge um público novo. É melhor para o público, quanto mais canais, por exemplo, distribuindo conteúdo de graça. Então você pega um SBT transmitindo Libertadores, agora transmitindo a Copa América. Sensacional. Conteúdo de graça, conteúdo de alto nível, que as pessoas podem assistir sem precisar assinar nada. E para o mercado, para a gente, é muito bom também, amplia o mercado. Então, cara, quanto mais canais, quanto mais plataformas estiverem envolvidas e valorizando o conteúdo esportivo, agora a gente vai ter a Olimpíada, tomara que dê certo, apesar de tudo que está acontecendo. Melhor para todo mundo. Acho sensacional, acho muito saudável. E eu queria saber a sua opinião sobre a chance da seleção na Copa. Como que você está vendo a preparação? Eu queria que você comentasse também sobre o Tite. O que você acha aí do técnico? Eu acho o Tite um cara muito qualificado. Às vezes entendo que ele demora para perceber problemas, embora ele tenha uma comissão técnica muito competente. Aí eu já não sei se demora para perceber ou se demora para corrigir. Mas acho um cara muito qualificado, acho que tem que ser o técnico da seleção brasileira. O que acontece? Aí, de novo, a questão da referência. O que tem acontecido com a seleção nas últimas Copas? Você se classifica relativamente bem nas eliminatórias, né? Embora recentemente tenha passado alguns sustos até. Lembrando que quando o Tite assumiu a seleção da primeira vez, o time estava fora da zona de classificação, né? Ele conseguiu uma arrancada ali. Mas na maioria das vezes você se classifica relativamente tranquilo, porque são muitas vagas para 10 países. Só que quando você se depara com os europeus, aí você sucumbe, né? Então você perde para a Holanda em 2010, você perde para a Alemanha em 2014, você perde para a Bélgica em 2018, né? Perde para a França em 2006. Então, tá vendo como a referência da gente aqui, do nosso mundinho sul-americano, é mais complicado? Aqui você sobra. Passa fácil, né, Brasil? E quando você se depara... Eu falei, a gente falou 4 seleções diferentes. 2006 França, 2010 Holanda, 2014 Alemanha, 2018 Bélgica. Quando você tromba com eles, você perde. Então, a gente precisa pôr um pezinho ali na humildade e parar de achar que a seleção brasileira é favorita em tudo que joga. Hoje a gente tem um jogador fora de série, que é meio desmioladinho ali, meio estrelinha, mas que tecnicamente é o Neymar, que é o único fora de série. E se você tira o Neymar, você tem um time bom, nota 6,5. E é assim que a gente chega na Copa do Mundo, com um time nota 6,5. O nível vem caindo, o nível da seleção. Hoje só tem o Neymar, né? Lá no passado a gente tinha o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, o Rivaldo, o Cafu, o Roberto Carlos. Hoje você acha que tá... E o que aconteceu com esse time? Perdeu, né, na 2006, né? Ganhou em 2002, perdeu. Né? E 4 anos depois perdeu. Mas olha que referência, Adriano. Né? Jogando muito naquela época também. Eram só craques, né? Hoje a gente está muito longe disso. São bons jogadores? São bons jogadores. Às vezes o pessoal até pega no pé, porque ao contrário desses que você citou, ou pelo menos de algum deles, hoje a gente não tem contato mais com esses caras, né? Você vai conhecer esses caras quando eles já estão na Europa. Muitas vezes você conhece quando ele é convocado para a seleção. Você fala, ué, quem que é esse cara? Né? Eu canso de receber mensagem de amigo meu. Agora nem tanto, porque os caras já vêm sendo convocados já há um tempo. Mas quando é início de trabalho, que o técnico está naquela fase de querer observar, cara, ele começa a chamar alguns nomes que a maioria das pessoas fala assim, mas da onde veio esse cara? É o Firmino. Você sabia que o Firmino jogou no Figueirense? A maioria não sabe. A maioria não sabe disso. Por quê? Porque o cara passou lá 6 meses, com 19 anos, e foi embora. Então você não tem mais essa relação, você não tem mais essa afinidade, esse conhecimento, essa informação. Então você tende a achar que esse cara, esse cara não joga nada, eu nunca ouvi falar dele. Né? E na realidade não é que ele não joga nada, é que é você que está mal informado. Então são bons jogadores. O Firmino não está no Liverpool, não sei quantas temporadas, por acaso, trabalhando com o melhor técnico do mundo hoje, que é o Klopp.
Só que tá longe de ser um Ronaldo Fenômeno, um Romário, um Rivaldo, um Ronaldinho Gaúcho. Esses caras, a gente brinca, esses caras colocaram o sarrafo muito alto, né? Pular é difícil agora. Verdade. Bom, a gente está caminhando para o final, mas antes de falar do seu canal no YouTube, do Papo Reto, queria que você falasse um pouco. Eu queria que você perguntar para você uma pergunta bem fácil aqui. Quem que você acha melhor? O Cristiano Ronaldo ou o Messi? Queria que você falasse para mim. No par ou ímpar, sem né? ficar em cima do muro. Não, Messi. E isso não quer dizer que eu não desmereço o trabalho do Cristiano Ronaldo, claro. Mas a pitada de genialidade, eu ainda curto mais o Messi, embora eu acho que para o time o Cristiano Ronaldo faça muito bem. Mas não posso abrir mão dessa genialidade que aí pouquíssimos têm. É isso aí. Bom, você está com um canal agora no YouTube, né? Eu queria que você falasse um pouco como que as pessoas podem acessar aí o YouTube para te acompanhar, o que tem de conteúdo lá que você deixa lá no canal. Cara, esse negócio do YouTube é aquilo que a gente falava antes também, né? Quem é da nossa área, se você para 2, 3 anos fazendo a mesma coisa, você já começa a olhar, o pessoal já começa a te olhar pelo retrovisor, né? E é muito louco isso, porque exige uma reciclagem praticamente o tempo todo da nossa parte. E tem um lado positivo, tem um lado ruim, que é aquele friozinho na barriga do desafio e tal, mas tem um lado motivador também, né? O que acontece com o YouTube? No começo desse ano, ainda trabalhando pela agência, eu tive uma reunião com alguns representantes do YouTube para tratar de patrocínio de campeonato paulista, essas coisas, né? Não tinha nada a ver com o canal. Porque o YouTube quer entrar não, já entrou, anunciou a semana passada que vai transmitir jogos do Campeonato Paulista. Só que naquele momento, isso era em fevereiro, eles estavam negociando ainda. Então os caras viraram para mim e falaram assim: pô, Vila, fica mais 15 minutos aí que a gente quer bater um papo contigo. E aí me explicaram isso: olha, a gente quer entrar no mercado de transmissão de eventos e a gente percebeu que no YouTube você tem uma gama de produtores de conteúdo muito grande em vários segmentos. Por exemplo, games. Você tem trocentos canais de games. Beleza, estética, viagens, né? Tá cheio de canal. E aí eles perceberam que na parte de esportes, futebol, esse número não era tão grande assim. E como eles querem entrar na transmissão de eventos, eles não podem depender da audiência só para aquelas 2 horas do evento. Eles precisam de gente mexendo com aquele assunto o tempo todo, né? E aí eles me fizeram essa proposta para mim. Falaram assim: cara, você não quer montar um canal aqui com a gente? Que você tem um nome conhecido, uma cara conhecida, tem um público e tal, e a gente está precisando fomentar esse assunto o máximo que a gente puder. E assim como fizeram a proposta para mim, devem ter feito para outros também. Porque eles querem mexer mais com esse assunto, já que eles vão transmitir eventos esportivos agora, especialmente o futebol. Então, por exemplo, o Campeonato Paulista do ano que vem, toda rodada vai ter uma transmissão do YouTube, até a final. E eu abracei essa ideia, cara. Achei bem legal, dentro daquela proposta de que a gente tem que morder em todas as mídias. A gente tem que abraçar os desafios. E está sendo um grande desafio, porque, olha, dá muito mais trabalho. Você está fazendo na sua casa mesmo, né? Você monta um estúdio lá, improvisou e está fazendo... Ah, cara, então, aí que tá. Né? Aí que tá. Aí entra os 12 anos de Globo Sport TV, né? Você pode montar um canal pegando o seu celular, virando para você e ficar falando. Sim. Ok, né? Falei, cara, mas eu não vou fazer isso. Acho que eu quero dar um passinho para frente. Então eu tive que comprar equipamento, uma câmera, iluminação, tal. Então montei um pequeno estúdio, né? Tentei não dar um ar tão caseiro assim, tão mais profissional. Comprei microfone, porque o áudio é fundamental, né? As pessoas não percebem isso. Mas quem quer montar um canal de YouTube presta mais atenção no áudio do que no vídeo, viu? O áudio é fundamental. E aí montei toda essa estrutura para começar com uma carinha razoável. E aí estou ali, engatinhando como todo iniciante, dar os primeiros passos ali, me sentindo um foca com 49 anos. Mas está muito legal. Eu vi que você fala das rodadas, da seleção, você fala da Copa América. Tem conteúdo bastante diverso, né, do esporte, né? Porque qual é a dificuldade que a gente tem ali? Você tem que gravar, né? É diferente de um blog ou de uma rede social, um Facebook, um Twitter, um Instagram,
que você põe lá na hora, né? Não, ali você tem que parar, você tem que fazer um roteiro, você tem que ajeitar o estúdio, você tem que sentar, você tem que gravar, e aí vem o pior de tudo, o pior assim, que eu digo, o mais demorado, que é editar. Que é uma coisa que assim, eu trabalhei 12, 13 anos em TV e eu nunca atentei para isso, nunca precisei editar nada. Então eu tive que fazer curso de edição, porque sou eu que edito, né? Então, cara, assim, você vai abrindo portas gigantescas, assim, vai aprendendo muita coisa. Por isso que eu digo que a impressão que eu tive é falar, tudo bem, isso aí vai me tomar 1h30, 2 por dia, dá para tocar. Aí quando você vai ver, tá tomando 6, 7, e você tem outras coisas para cuidar ainda, entendeu? Mas, assim, pela experiência, está sendo muito gratificante, muito legal. Tomara que eu tenho a força para tocar esse barco, que eu acho que tá pesado. É isso aí, ô Wagner Villarão. Muito obrigado pela sua presença. Poxa, que papo legal aqui. A gente podia ficar mais horas aqui, mas sei dos seus compromissos. Você estava aqui em Suzano, até pensei que você estava aqui em Suzano, mas você está agora em São Paulo, né? Você está morando em São Paulo. Muito obrigado por você ter aceitado o convite aqui para essa conversa muito bacana. A hora que você quiser vir aqui, estamos à disposição. Tá bom? Obrigado mesmo. Edgar, imagina, cara. Quem agradece sou eu. Obrigado pela oportunidade de relembrar coisas tão bacanas, esse período tão especial da vida da gente, né? A gente que é de Suzano, cresceu aqui. Então, cada momento que nosso papo suscita, assim, é muito prazeroso. Então, deixar um abraço para quem está assistindo, para quem está acompanhando, para você também. Um forte abraço e para os próximos amigos que vierem aqui, cara, deixa o abraço para todo mundo também, que eu tenho uma saudade danada dessa turma. Bom, queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco aqui da série de entrevistas DS 60 anos. Lembrando que esse programa é a série de entrevistas DS 60 anos. O DS Entrevista, que é um outro programa que a gente faz diário, ele vai mudar de horário, ou vai acontecer às 4 da tarde ou às 18 horas. A série de entrevista DS 60 anos acabou roubando aí o horário do DS Entrevista. E todos os nossos entrevistados que estiverem por aqui, o Wagner a gente já deu aqui a caneca também para ele, tem essa canequinha aqui, ó, do DS Entrevista, vai ganhar o DS Entrevista. A gente quer trazer o maior número de pessoas, de profissionais que passaram aqui pelo Diário de Suzano, vamos ver se a gente consegue. Se alguém perguntar para mim quando que acaba a série de entrevista do DS 60 anos, eu não sei dizer para vocês, porque a gente vai tentar trazer aí... Quando que acabam as canecas, Edgar? Olha, a gente vai ter que produzir bastante. Ainda bem que eu vim cedo, porque eu ganhei a garantia minha. A gente vai ter que produzir bastante caneca, hein? Tiago Moraes, ó, vai preparando aí a compra de mais canecas aí, tá bom? Bom, queria agradecer você, amigo internauta, que mandou mensagem, parabenizou aqui o Wagner Villarão, excelente profissional que começou aqui no DS. Eu falo começou, mas antes ele explicou, passou por outros jornais. Mas foi aqui um grande profissional aqui da casa. Obrigado a você, continue nos acompanhando. Lembrando que agora vai ter o DS Entrevista, que é o outro programa como eu expliquei para vocês. E continue nos acompanhando durante a semana. Um abraço e até a próxima entrevista.